Um cientista de Harvard especializado em edição genética e um investidor do Vale do Silício se uniram num projeto inovador e ambicioso: tentar recriar o mamute, esse animal parente do elefante que desapareceu do nosso planeta há mais de 10 mil anos. A façanha pode também ajudar a combater as mudanças climáticas e a extinção de milhares de espécies. A notícia dividiu a comunidade científica entre empolgação e questionamentos. Veja na reportagem da Sônia Bride e do Paulo Zero. Essa é uma história do futuro que começa há mais de 10 mil anos, quando os últimos mamutes viviam na Terra. Eles desapareceram no fim da última era do gelo, quando árvores tomaram o lugar de pastagens. Sem comida, a população de mamutes foi encolhendo e, no final, a caça pode ter acelerado a extinção. Agora, outra mudança no clima derrete o solo do Ártico e expõe ossadas de mamutes às centenas. Bebês inteiros conservados no gelo e com boa parte do código genético preservado. Entram na história Ben Lamb, bilionário do setor de inteligência artificial e uma boa grana. 15 milhões de dólares é só o começo. Temos objetivos bem ambiciosos, não só de trazer os mamutes de volta, mas toda a vida selvagem do Ártico. E então, aproveitar essas tecnologias para promover a conservação. A ideia ganha crédito porque à frente do projeto está George Church, da Universidade de Harvard, um dos desenvolvedores da edição genética. Como só se conhece parte do genoma do mamute, vai ser preciso usar também o DNA de um elefante. A gente já sabia que o código genético tem todas aquelas informações que vão determinar desde a cor da nossa pele até a propensão para desenvolver determinados tipos de doença. Mas só agora os cientistas estão conseguindo identificar nessa hélice dupla, que tem bilhões e bilhões de letras, onde fica cada uma dessas informações. E, ao mesmo tempo, eles desenvolveram uma ferramenta que permite simplesmente cortar um pedaço do DNA. Ou então, transferir uma sequência inteira de um ser vivo para o outro, que pode ou não ser da mesma espécie. É a edição de DNA, conhecida como CRISPR, um corta e cola genético. Uma sequência mudada e pronto, mudou a cor do olho. Várias sequências e a gente pode transformar um elefante num mamute. Esta é a koala, que vive no Bioparque, no Rio de Janeiro. A espécie dela, os elefantes asiáticos e os mamutes, tem um ancestral comum que viveu há 6 milhões de anos. Pergunto ao Dr. Church se ele já identificou todas as sequências genéticas do mamute que precisa transferir. Precisamos ser humildes na nossa ignorância. Temos uma lista de 1.400.000 genes diferentes entre o mamute e o elefante asiático moderno. A maioria é neutra. E temos uma lista menor de 50 a 100 genes que devem impactar a resistência ao frio em particular. Se tudo que os cientistas planejaram der certo, exatamente como eles querem, a gente vai ter de novo um mamute andando na face da Terra? Não exatamente. A gente vai ter um elefante asiático, como a koala, só que com características de mamute. O elefante vai ganhar uma grande camada de gordura para aguentar o frio, um generoso cobertor de lã cobrindo todo o corpo. Ganharia também uma corcunda e a cabeça maior. As orelhas grandes congelariam no Ártico, então precisam desaparecer. Assim como as presas, para não correr o risco de ser extinto de novo por caçadores atrás de marfim. O Dr. Church quer que eles se reproduzam sozinhos e ter versões diferentes para ambientes diferentes. Podemos ter alguns adaptados para o clima frio e seco e outros adaptados para frio com umidade, por exemplo. Climas encontrados na Sibéria, onde antes os mamutes dominavam a paisagem, um novo lar está sendo preparado para eles. O Parque do Pleistoceno. Ideia de pai e filho cientistas que lutam para desarmar uma bomba climática. A liberação de gás metano em quantidade tão grande que aqueceria o planeta em muitos graus.
O permafrost está esquentando rapidamente. Quando eu era criança, a temperatura era de 6 graus negativos. Agora é de 3 graus negativos ou até mais quente em alguns lugares. Nikita Zimov e o pai Sergei cavaram túneis para acompanhar o comportamento do permafrost. O solo congelado guarda raízes e folhas de quando a tundra era uma imensa pradaria. Com o degelo, a decomposição dessa matéria orgânica produz gás de efeito estufa. A ideia do Zimov é frear esse processo, repovoando o Ártico com animais. Cavalos da Sibéria, renas, bois almiscareiros, bisões. Eles comem, adubam o terreno com esterco e, nesse processo, o musgo que cresce na tundra vai sendo substituído por pasto. No inverno, a neve forma uma camada de isolamento térmico que impede que o ar extremamente frio entre em contato com o solo. Ao cavar a neve em busca de comida, os animais permitem que o ar resfrie o solo. Eles também pisoteiam e deixam a terra mais compacta. E se um cavalo faz diferença, imagine um mamute. Começamos o projeto muito antes de qualquer conversa séria sobre clonar o mamute. Mas com mamutes o ecossistema vai ser melhor. O anúncio animou cientistas como o Dr. Michael Archer, na Austrália. Eu conheço George Church, ele é um visionário. Ele sonha reviver o tigre da Tasmânia, caçado até a extinção. A tecnologia está avançando a passos largos para atingirmos esse objetivo. Mas no Museu de História Natural de Londres, um dos maiores estudiosos de mamute se pergunta se é certo criar sem mãe um animal social e matriarcal. Devemos enfatizar que esse não é um animal de laboratório, como uma mosca de fruta ou uma minhoca. É um animal social, altamente inteligente, e estão tentando modificá-lo geneticamente para colocá-lo de volta em um ambiente completamente estranho. O colega dele do Museu de Nova York vai além. Em grande parte, isso é um golpe publicitário para chamar a atenção. Querem manipular ecossistemas por meio da engenharia genética. E para mim, isso é perigoso, porque não sabemos o que pode acontecer. Será que conseguimos entender a sequência de eventos que vamos iniciar? Eu diria que não. Isso se eles realmente conseguirem produzir mamutes aos milhares para repovoar o Ártico. Eu realmente sou bastante cético com relação à probabilidade da gente ter o mamute vagando lá pela Sibéria, mas, por outro lado, eu acho a ideia genial porque vai forçar toda uma parte da indústria de biotecnologia a se desenvolver. E ajudar espécies extremamente ameaçadas que têm material genético guardado, como o condor da Califórnia. Sobraram tão poucos que todos são parentes próximos e sofrem com uma doença genética. No Brasil, os mutuns de Alagoas e os micos-leões dourados são exemplos de espécies que beiraram a extinção. A edição de DNA pode ser a solução para ajudar na diversidade genética dessas espécies. Ben Lam quer fazer do projeto Mamute um gerador de inovações, como foi a corrida espacial. Esperamos algo como o programa Apollo, que literalmente mirava a Lua. Nós esperamos que muitas tecnologias possam surgir disso. Com elas, produtos, vendas e lucro. Uma das inovações é o desenvolvimento de úteros artificiais para gestar os mamutes. Parece ficção. Essa imagem é de um feto de ovelha que se desenvolveu por algumas semanas num útero artificial no Hospital Infantil da Filadélfia. Mas daí a uma gestação de 22 meses, de um feto de mais de 100 quilos, há um grande passo. Existem duas limitações importantes. Uma é obter a célula com as alterações genéticas. Outra é obter o organismo. O organismo, estou falando, o feto. O útero artificial é um desafio grande que nos deixa animados. Útero artificial pode ajudar humanos. Existem casos de crianças que nascem muito cedo, antes dos 5 meses de gravidez. Então a gente vai conhecer melhor como fazer essas crianças prosseguir.
Quando Sergei Zimov começou a falar em mamutes, muita gente achou que era coisa de maluco. Até o grande geneticista entrar na história. Pergunto se ele está preparado para produzir mamutes em larga escala. Essa é uma das razões para o útero artificial. Rodamos modelos que vão de 50 até 5.000 filhotes. E a minha geração vai ver isso? Bom, se o Ben estiver certo na previsão de 6 anos até o primeiro nascimento, são mais 6 até eles se soltarem na floresta. Então eu diria que em 15 anos estariam sequestrando carbono na natureza. Prazo para sabermos se estamos diante de doidos ou visionários. E se o benefício desse projeto é maior do que o risco.